Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 19 de 2 Samuel retrata o retorno do rei Davi a Jerusalém após a morte de Absalão e o fim da rebelião. Os versículos mostram como Davi lida com o luto, a reconciliação com o povo e os desafios políticos que surgem com sua restauração ao trono. Esta passagem destaca temas como perdão, liderança e restauração da unidade entre o povo de Israel. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Samuel 19 do livro de 2 Samuel da Bíblia. O lamento de Davi e a censura de Joabe. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando, e lástima-se por Absalão. 2 Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvirá dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. 13 Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. 4 Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. 5 Então entrou Joabe na casa do rei, e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. 6 Amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fossemos mortos, estarias bem contente. 7 Levanta-te, pois, agora, sai, e fala conforme ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. 8 Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para sua tenda. 9 Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. 10 E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calé, e não fazeis voltar o rei? Dei-vos de volta a Jerusalém. 11 Então o rei Davi mandou dizer a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei, até a sua casa. 12 Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? 13 E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. 14 Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. 15 Então o rei voltou, e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. 16 E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. 17 E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. 18 E, atravessando a barca, para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. 19 E disse ao rei:
Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração. 20 Porque teu servo deveras confessa que pecou, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. 21 Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? 22 Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? 23 E disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 19 de 2 Samuel retrata um momento de intensa emoção, transição e restauração no reinado de Davi, logo após a morte de seu filho rebelde, Absalão. Aqui está um resumo explicativo do significado dos principais blocos do texto. Primeiro, lamento de Davi e a exortação de Joabe, versículos 1-8. O rei Davi está profundamente abalado emocionalmente pela morte de seu filho Absalão, mesmo este tendo se rebelado contra ele. Seu lamento é tão intenso que causa tristeza em todo o povo, que esperava comemorar a vitória. Joabe, comandante do exército, o confronta duramente. Ele acusa Davi de desonrar seus soldados, dando a entender que preferiria ter Absalão vivo e os leais a ele mortos. Joabe exige que Davi se recomponha e vá falar com o povo para não perder o apoio político e militar. Davi atende ao conselho. Senta-se à porta da cidade como símbolo de retomada do governo, e o povo começa a se reunir ao seu redor. Segundo, a restauração de Davi como rei, versículos 9 e 15. As tribos de Israel discutem sobre o retorno de Davi ao trono. Havia um clima de hesitação por terem apoiado Absalão. Davi envia uma mensagem aos líderes de Judá, sua tribo de origem, e oferece comando militar a Amasa, ex-general de Absalão, substituindo Joabe, uma jogada política inteligente para pacificar os adversários. Judá aceita liderar o retorno do rei, indo ao seu encontro e conduzindo-o de volta. Terceiro, Simei busca perdão, versículos 16-23. Simei, que havia amaldiçoado Davi quando este fugia de Jerusalém, agora se arrepende e implora perdão. Apesar da sugestão de Abisai de matá-lo, Davi poupa sua vida como gesto de reconciliação nacional, mostrando clemência e autoridade. Voltamos a ler. Mefibosete e Barzilai. 24 Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. 25 E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? 26 E disse ele, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. 27 Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. 28 Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? 29 E disse-lhe o rei, por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. 30 E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. 31 Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. 32 E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Maanaim, porque era muito grande homem. 33 E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. 34 Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? 35 Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? 36 Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão,
E por que me recompensará o rei com tal recompensa? 37 Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. 38 Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. 39 Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. 40 E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. 41 Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei, por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? 42 Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? 43 E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram, 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Análise textual. 4. Mefibosete se justifica. Versículos 24-30. Mefibosete, neto de Saul e coxo dos pés, explica por que não acompanhou Davi. Ele foi traído por seu servo Ziba, que o difamou. Davi, talvez ainda confuso sobre os fatos, decide dividir as terras entre Mefibosete e Ziba, mas Mefibosete aceita abrir mão de tudo, demonstrando lealdade sincera. Já me basta que o rei voltou em paz. 5. Barzilai recusa honras. Versículos 31-39. Barzilai, um idoso que sustentou Davi no exílio, é convidado pelo rei a viver com ele em Jerusalém. Ele recusa, por causa da idade, e pede que um jovem de confiança, Quimã, vá em seu lugar, um gesto humilde e sábio. Davi honra o pedido. 6. Conflito entre Israel e Judá, versículos 40-43. Após a travessia do Jordão, surge tensão entre as tribos de Israel e Judá. Israel acusa Judá de ter se apropriado do rei no retorno, querendo afirmar sua importância política. Judá responde que Davi é de sua tribo, mas nega ter recebido privilégios. Israel insiste que tem 10 partes, 10 tribos, no rei. O capítulo termina com Judá tendo mais força no argumento, mas esse conflito prenuncia a futura divisão do reino em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Lições e significados centrais. Primeira, governar exige equilíbrio entre emoção e razão. Davi precisou ouvir a dura verdade de Joabe para não perder seu reino. Segunda, o perdão e a reconciliação são marcas de um verdadeiro líder. Davi perdoa Simei e restaura relações com aliados e opositores. Terceira, a lealdade sincera é mais valiosa que as posses, como exemplificado por Mefibosete. Quarta, velhos amigos merecem honra, mesmo quando recusam recompensas. Davi respeita Barzilai. Quinta, conflitos entre grupos irmãos podem gerar divisões duradouras. O ressentimento entre Judá e Israel é uma ferida que ainda abrirá fissuras no futuro da nação. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!